Então, hoje, bom dia, né, a todos. A gente vai iniciar o nosso estudo do juros simples. E aí, na aula passada, a gente já tinha dado uma ideia do que seria juros, né? Assim, a gente já tinha denominado, conceituado o conceito de juros. Juro nada mais é do que a remuneração de um capital ao longo do tempo. Então, quando você pede emprestado dinheiro a alguém, ou quando você empresta dinheiro a alguém, você espera uma remuneração por esse empréstimo, porque o dinheiro ele sofre uma alteração ao longo do tempo, ele sofre uma depreciação. Assim como você compra, por exemplo, você compra um alimento e daqui a um ano ele vai perdendo seu valor, ou, por exemplo, você compra uma moto, um carro, ele vai desvalorizando, né? Ele vai sofrendo o que a gente chama de depreciação, né? O que é a depreciação? É o desgaste, né? Então, o dinheiro também ele sofre desgaste. A gente já falou isso muito na aula de economia, né? O que você comprava há um ano atrás, você não compra hoje, né? E falando em tempos de pandemia, falando, né, nessa crise louca que a gente está vendo, nada mais claro e visto que as coisas estão subindo de preço, né? O dinheiro ele vai perdendo poder de compra. E os juros, eles são exatamente uma forma de tentar compensar essa desvalorização do dinheiro ao longo do tempo. O que acontece? Existem dois sistemas de juros, né? Existem os juros simples e existem o sistema de juros compostos. Depois eu vou explicar qual é a diferença dos dois. Mas a diferença básica é que elas são dois tipos de funções diferentes. Depois vocês vão compreender, depois eu vou ter uma aula em que, quando eu estiver explicando o juro composto, aí eu vou mostrar qual é a diferença exata dos dois. Mas cabe aqui só dar um pequeno exemplo, né, do que seria cada um dos tipos de juros. Se a gente for pensar os juros como funções, o juros simples é uma função afim. Lembra lá do primeiro ano, função afim, vocês devem ter estudado. E os juros compostos nada mais é do que uma função exponencial. Tá certo? Então, os juros simples é uma função afim, uma função do primeiro grau, então o nome já diz simples. Por mais que o nome seja simples, não quer dizer que os cálculos sejam simples, tá certo? O juro, assim, na maioria das vezes vai ser simples, sim, mas tem algumas questões que são mais complexas. Então, não é porque o juro é simples que o cálculo é simples. E os juros compostos, eles são um pouquinho mais complicados de calcular. Então, na maioria das vezes, quando a gente estiver calculando o juro composto, a gente vai ter que utilizar uma calculadora. Isso sempre eu digo no começo do ano, porque assim, geralmente eu ensinava essa disciplina presencialmente, né? Até o ano passado, eu não falei isso para vocês ontem, mas ontem completou um ano de pandemia, né? Ontem, estava lembrando ontem com os meninos de terceiro ano, que a essa época, há anos atrás, né? Dia 15, hoje são 16, mas foi ontem, né? Nós estávamos tendo o último dia de aula na EP, né? Então, geralmente, quando inicia o semestre, eu peço para os alunos comprarem uma calculadora científica, tá certo? Então, essa disciplina de matemática financeira tem uma parte. Pronto. Ó, tem dois tipos de calculadora. Inclusive, a matemática financeira, eu faço assim. Primeiro eu explico na calculadora científica e depois a gente vê a matemática financeira na calculadora financeira.
Pode parecer, mas a calculadora financeira ela é bem mais simples do que a calculadora científica. Ela só é um pouquinho complicada de você entender ela no começo, mas depois ela facilita muitos cálculos. Então, assim, a gente aprende primeiro a matemática financeira na científica, depois a gente aprende na financeira. Eu não sei se vai dar tempo a gente aprender a matemática financeira nessa disciplina com a calculadora financeira. Acredito que não vai dar tempo. Mas, se não der tempo nesse semestre, o professor que estiver com vocês na disciplina de informática vai passar, né, deve passar, é um dos conteúdos, né, a calculadora financeira, vai ensinar para vocês a matemática financeira na calculadora financeira. Tá certo? Então, resumindo a história, para quem ainda não tem calculadora científica, quando voltar ao lockdown, né, que tá tudo fechado, né? Mas quando retornar, quando as coisas começarem a se abrir, compre uma calculadora científica, ou quem não puder comprar, baixe um aplicativo no celular. Porque muitos dos cálculos só vai dar para fazer com a calculadora científica. Tá certo? Então, esse é o aviso inicial para vocês comprarem uma calculadora científica. Não precisa comprar a financeira, tá certo? Financeira é bem cara. Uma calculadora financeira é uns R$200, uns de 200 a 300 reais. Ela é bem cara. Mas tem aplicativos que simulam ela. Eu vou passar para vocês depois um aplicativo gratuito dela, que faz a mesma coisa, as mesmas funções. Então, não precisa comprar, tá certo? Então, vamos lá. Juros simples. Já são 9h44, mas vai dar tempo. Vamos lá. O juro envolvido em uma certa operação financeira é chamado de juros simples quando, na sua geração, cada período a que se refere a taxa, durante todo o seu prazo de aplicação, for feita exclusivamente com base no capital inicial. Então, essa é a definição de juros simples. É um juro que ele sempre é calculado com base no capital inicial. Então, se tiver 30 períodos de tempo, sempre ele vai ser calculado com base no capital inicial. É o que diferencia, por exemplo, o juro simples do composto, né? O juro composto, ele sempre é calculado com base no capital atual e não com o capital inicial. Depois vocês vão entender a diferença. Mas vamos aqui. A fim de obtermos a relação para o cálculo do juro simples, vamos considerar uma situação modelo. Diz assim: apliquei um capital C a uma taxa de juro I pelo prazo T. A gente vai batizar, sempre a gente vai ter esses 4 parâmetros, tá certo? Para quando a gente for calcular os juros. A gente vai ter o juro que vai ser obtido, o capital inicial, que é o valor que vai ser utilizado nessa operação. A gente vai ter uma taxa de juro e vai ter um prazo, que vai ser o tempo da aplicação. Então, a gente vai batizar da seguinte forma: o capital de C, a taxa de juro de I e o prazo de T. E o juro de J, tá certo? Então, apliquei um capital C a uma taxa de juro I pelo prazo T. Quanto ganharei de juros simples? Então, a relação que a gente vai usar é essa daqui. J igual a CIT, né? Para porcentagem, vocês lembram da fórmula? A fórmula é o PIP, né? Aliás, é o PIP, né? P igual a I vezes P, né? A fórmula de porcentagem, o PIP. Né? Isso daqui para porcentagem. Vocês lembram da fórmula do PIP? Dá tudo certo. Na de juros simples também é fácil de memorizar, né? CIT. J igual a CIT. Lembra dessa fórmula que é sucesso. Você vai, né? Geralmente cai em Enem, vestibular. Então, lembra dela. CIT. Nunca mais vocês vão esquecer. Garanto. Nunca mais ser um menino diz. Na minha ensino médio todo só lembrei dessa fórmula.
Nunca esqueça dessa fórmula contigo. Então, CIT, lembra do CIT que é sucesso. Então, é só aplicar a fórmula CIT, em que o J, né? J igual a CIT. Então, o J é o juro, nesse caso, o juro simples, o C é o capital, o I é a taxa de juro e T é o prazo de aplicação. Não interessa para nós, vocês de ensino médio, saber como foi que chegou nessa fórmula. Só aceite e sejamos felizes, tá certo? Ensino médio, só no ensino superior, um dia, se vocês forem fazer matemática, vocês vão querer saber como é que chegou nessa forma. Mas para nós, ensino médio, isso não nos interessa. Tá certo? Então, quando vocês chegarem numa questão de matemática financeira de juros simples, a primeira coisa que vocês vão fazer é retirar os dados da questão. Vocês vão escrever assim, dados, aí vão ler a questão. Aí diz assim, ó, calcular o juro simples gerado. Então, ele quer que você calcule o quê? O juro simples gerado. Então, aqui ele quer o quê? O J. Você coloca o J e um ponto de interrogação. Calcular o juro simples gerado por um capital de 35 mil. Está dizendo que o capital é 35 mil. Então, você pega C igual a 35 mil. Quando aplicado por 10 meses, então, o tempo aqui, o T é 10 meses, e a taxa de juro é 9% ao mês. Então, o I aqui é 9% ao mês. Aí tem um BO, viu? Que eu vou já falar na frente. Qual é o BO? O BO é que o tempo e a taxa de juro tem que estar na mesma unidade de tempo. Esse é o BO, para dar certo o cálculo. Sempre, 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 sempre. Senão dá problema. Senão seu cálculo estará errado. Se o tempo está em mês, a taxa de juro obrigatoriamente deverá estar em mês. Então, o tempo aqui está 10 meses, a taxa está em mês, está tudo bonitinho. Eu vou explicar depois situações em que o tempo e a taxa de juros vão estar diferentes. Aí precisa se fazer uma conversão. A gente vai já entender como é que faz essa conversão. Pronto, feito isso, você retirou os dados da questão, é só você utilizar a fórmula CIT. J igual a CIT. O J a gente quer saber, o capital aqui é 35 mil, vezes a taxa de juro é 9%, você vai colocar ela 0,09. Sempre vocês colocam a taxa de juro em decimal. Então, 0,09. Vezes o tempo aqui, que é de 10. Então, aqui a gente vai só multiplicar. Eu vou utilizar a calculadora para a gente ir mais rápido, tá certo? Porque são várias questões. E aí, se eu não utilizar a calculadora, vai demorar muita aula. Então, vamos aqui. 35 mil vezes 0,09 vezes 10. Ai, eu fui somar. Pera aí. 35 mil vezes 0,09 vezes 10. Pronto. Aqui dá 31.500, né? 31.500. Pronto. Esse daqui é o juro. O juro obtido. 31.500. Fácil, difícil. Entenderam? Alguma dúvida nessa questão? Tudo joinha, tudo ok? Sem trauma, sem sequelas, por enquanto? Por enquanto tá fácil. Sem traumas, né? Por enquanto. Por enquanto, vocês ainda não estão traumatizados. Graças a Deus. Vamos lá. Segunda, encontrar o capital que? Ele está dizendo encontrar o capital. Se ele quer que você encontre o capital, ele já está dizendo que ele está perguntando qual é o capital. Então, você já coloca C e ponto de interrogação. Tá certo? Então, essas questões vão exigir de vocês um certo grau de interpretação, tá certo? Então, vocês têm que saber o que a questão está pedindo. Então, isso em qualquer questão de matemática exige um grau de interpretação. Em matemática financeira, não está fora dessa curva, tá certo?
Então, diz assim, encontrar um capital que, aplicado uma taxa de 21,5% ao mês, então, a taxa de juros aqui, 21,5% ao mês, durante 4 meses, então, o tempo aqui, ó, 4 meses, produz de juros simples 62 mil, então os juros aqui é R$ 62.178. Pronto. Então, se eu já tirei os dados, eu vou aplicar na fórmula. Qual é a fórmula? J igual a CIT. O J aqui é quanto? 62.178. O capital eu quero achar, então vou colocar C, vezes o I. O I, perceba que esse I aqui está em porcentagem. Eu não posso colocar em porcentagem, eu vou ter que colocar a fórmula decimal. Então, vou pegar, ó, você pega 21 e divide por 100. É só deslocar aqui a vírgula duas casas. Então, vai ficar 0,215. Vezes o T. O T aqui é 4. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter os membros, tá certo? Eu posso fazer isso. Então, eu vou pegar aqui C vezes 0,215 vezes 4, igual a 62.178. Aí, vou multiplicar aqui, ó. 0,215 vezes 4 dá 0,86. Aí, fica 0,86C igual a 62.178. Então, o capital, aí eu vou pegar 0,86 e vou jogar para lá dividindo. Então, vai ficar 62.178 dividido por 0,86. Capital vai ser igual a quanto? Aí eu vou aqui dividir. Vou pegar 62.178 dividido por 0,86. Então, o capital aqui que eu vou achar é de 72.300. Então, aqui vai dar 72.300. Tranquilo? Compreenderam aí? Então, pode vir. Tranquilo, tá fácil. Pode vir questões que ele queira achar o juro, pode vir questões que ele queira achar o capital, pode sim vir questões que ele queira achar o tempo, pode vir questões que ele queira achar a taxa. Então, dependendo de qual for, vocês utilizam a mesma fórmula. J igual a CIT. Tá certo? Aí vamos aqui ver questões em que a taxa de juros é diferente do tempo, né? A taxa é diferente do prazo. Aí, nessas situações, o que a gente vai fazer? Nesse tópico aqui, compatibilidade entre a taxa e o prazo. A relação J-CIT, a relação J igual a CIT foi estabelecida de modo a aceitar somente a taxa e o prazo referindo-se a uma mesma unidade de tempo. Ou seja, se a taxa está ao mês, obrigatoriamente o prazo tem que estar, o tempo tem que estar ao mês. Se a taxa está em ano, o prazo obrigatoriamente tem que estar em ano. Ou seja, as duas têm que estar gêmeas, irmãs gêmeas casadas. Não pode estar separado, tá certo? Não dá BO. Então, aqui, caso isso ocorra, aliás, caso isso não ocorra, devemos transformar uma dessas grandezas ou mesmo as duas, tá certo? Então, você tem que transformar. Se, por exemplo, veio a taxa em meses e o prazo em anos. Então, você converte ou a taxa para ano ou o prazo que está em ano e meses. Então, para tanto, necessariamente, às vezes, do conceito, então, às vezes a gente vai ter que transformar a taxa. Então, aqui a gente vai ver o conceito de taxa equivalente e taxa proporcional. Então, taxa equivalente, geralmente para juros compostos, a gente usa a taxa equivalente, tá certo? Em juros compostos, mas essa aula de taxa equivalente vai ficar para aulas futuras, tá certo? Em juros compostos, a gente usa uma taxa equivalente. Para juros simples, a gente usa a taxa proporcional.
juros simples, tá certo? Então, esses dois tipos de taxas. Então, para juros compostos, geralmente a gente usa a taxa equivalente. O que é uma taxa equivalente? O conceito é o seguinte: duas ou mais taxas de juros serão equivalentes quando, ao serem aplicadas a capitais iguais por prazos também iguais, produzirem juro igual. Então, elas vão ser equivalentes quando elas aplicadas por capitais iguais, prazos iguais, produzem juro igual. Pedro, não entendi nada. Você vai entender em aulas futuras. Hoje, o objeto dessa aula não é entender taxa equivalente. Nós vamos aprender hoje só a taxa proporcional. Tá certo? Porque para explicar a taxa equivalente, eu tenho que explicar o juro composto. Então, a gente não vai aprender taxa equivalente hoje. A taxa que a gente vai aprender hoje é a taxa proporcional, que é a taxa utilizada no regime de juros simples. No regime de juros simples, a gente só consegue usar a taxa proporcional. E no juro composto, você não usa a taxa proporcional. Você não pode utilizar a taxa proporcional em juro composto. Você obrigatoriamente tem que usar a taxa equivalente, que vocês vão entender em aulas futuras como é que calcula. Então, não vou me ater, né? Ele diz assim, ó, nos problemas que envolvem o sistema de capitalização simples, a obtenção da taxa equivalente a uma dada taxa pode ser conseguida facilmente, pois duas taxas equivalentes são também taxas proporcionais. Outro conceito importante no trato de taxa de juros é as taxas proporcionais. Então, para juros simples, não precisa calcular a taxa equivalente, porque a taxa equivalente do juros simples é a própria taxa proporcional. Então, não adianta, não precisa calcular a taxa equivalente, porque a taxa equivalente no juros simples é a própria taxa proporcional. Aí vamos ver o que é taxa proporcional. Uma taxa proporcional, o conceito, né? Duas ou mais taxas de juros simples são ditas proporcionais quando seus valores e seus respectivos períodos de tempo reduzidos a uma mesma unidade forem uma proporção. Então, vê lá, né, razões e proporções, porque que a gente estuda esse assunto antes de matemática financeira. Tem professor que já começa essa disciplina já empurrando juros simples, sem explicar razão e proporção. Eu acho errado. Por quê? Porque a gente precisa desse conceito de razão e proporção. Tem professor que já começa explicando matemática financeira com juros simples. Eu acho errado. Tem que explicar proporção, tem que explicar a proporcionalidade, porque tudo é uma sequência, né? Então, vamos lá. Ele diz assim, ó, nada mais é do que uma proporção, uma regra de 3 simples, né? Por exemplo, as taxas de 3% ao dia e 90% ao mês são proporcionais. Por quê? Porque uma taxa de 3% um dia, né? Durante 30 dias eu vou ter uma taxa de 90%. É só fazer uma regra de 3, né? Se em um dia eu gero 3% de taxa, em 30 dias eu vou gerar quanto? Né? Uma proporção, nada mais é do que uma proporção, né? Se a gente for utilizar aqui, calculasse, né? Se a gente chegasse aqui, calculasse essa proporção, né? Fazendo regra mesmo pelos extremos, aí ia ter que x vezes 1x, né? 30 vezes 3 vezes 30 dá 90, né? Eu ia achar aqui o 90%. Então, por isso que a gente estuda razão e proporção, porque nada mais é do que uma proporção, elas são proporcionais. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai achar quando uma taxa for ao dia, outra ao mês? É só eu utilizar a questão do prazo, dos prazos comerciais. Um mês financeiro tem 30 dias, um ano financeiro tem 360, um semestre são 6 meses, que são igual a 180 dias. Então, você sempre vai usar essas proporcionalidades, tá certo? Então, por exemplo, nessa questão aqui, ele pede para você encontrar a taxa de juros simples mensal proporcional a 48% ao ano. Então, aqui, ó, ele deu a taxa 48% ao ano, ou seja, ele deu um I aqui de 48% ao ano, e ele quer que você encontre isso para mês. Tá certo? Ele quer que você transforme essa taxa de juro ao mês.
Como é que isso funciona? Ó, as unidades de tempo é o seguinte: se você quer transformar algo, uma taxa, num período de tempo menor para um período de tempo maior, sempre vocês vão ver que esse bizu aqui, ele vai ajudar muito quando vocês estiverem bugados. Quando vocês estiverem num período de tempo menor, que vocês quiserem transformar para um período maior de tempo, vocês multiplicam. Vocês multiplicam. Se vocês estiverem numa taxa de juro maior, que vocês quiserem ir para uma taxa de juros menor, ou seja, um período de tempo menor, vocês dividem. Então, se quer ir do menor para o maior, multiplica. Se quer ir do maior para o menor, divide. Então, aqui, ele está em ano, quer ir para mês. Ou seja, o que é maior, um mês ou um ano? Pedro, logicamente que um ano é um período maior de tempo que um mês. Então, se um ano é maior do que um período de tempo maior do que um mês, então vou ter que dividir. Certo, vou ter que dividir, mas vou dividir por quanto? Aí você vai se perguntar. Se você não quer transformar ano para mês, então, num ano tem quantos meses? Ah, Pedro, no ano tem 12 meses. Então, é só você dividir por 12. Então, você vai pegar o 48%, dividir por 12. 48 dividido por 12 dá 4%. Pedro, é só isso? É só isso. Entenderam aí como é que transforma? Se ele quisesse de mês para ano, aí você ia multiplicar. Vamos lá. Encontrar as taxas de juros simples mensal, trimestral e anual proporcionais a 2% ao dia. Então, vamos lá. Ele quer que você encontre as taxas de juros mensal, trimestral e anual. Vamos encontrar primeiro a mensal. Eu tenho 2% ao dia e quero transformar para ao mês. Sempre a gente usa esses pontos, ó, A.D. A.D quer dizer ao dia, tá certo? Vamos se acostumando com essas expressões. A.D quer dizer ao dia. A.M quer dizer ao mês. A.T quer dizer ao trimestre. A.Q quer dizer ao quadrimestre. A.S quer dizer ao semestre. A.A quer dizer ao ano. Então, vão se acostumando quando eu colocar essas abreviações para vocês saberem o que se trata. Se eu soltar AOM, quer dizer ao mês, tá certo? Se eu colocar AA, quer dizer ao ano. Sempre vai ter essas nomeaturas, tá certo? Então, vamos lá. Quero transformar dia para mês. Então, vamos lá. Tá mensal. O que acontece? Você está transformando um período pequeno, o que você vai se perguntar, o que é maior, um dia ou um mês? Logicamente que um mês é maior do que um dia, né? É óbvio, né, Pedro? Se eu quero transformar algo pequeno para um período maior, eu faço o quê? Multiplico. Multiplica por quanto, Pedro? Você não quer transformar dia para mês? Aí você se pergunta, quantos dias tem no mês? Ah, depende não. Um mês para nós sempre tem 30 dias, né? Você não vai se perguntar qual é o mês. Não, todo mês para nós. Se ele não disser, aí vai depender. Se ele dizer prazo exato, que a gente vai ver mais na frente, aí você vai se preocupar se o mês tem 31 dias ou se tem 30. Mas se ele não disser, é prazo comercial. Então, o mês vai ter 30 dias. Então, aqui você vai multiplicar. Multiplicar por quanto? 2 vezes 30, né? Já que no mês tem 30 dias. Então, só multiplicar. Aqui vai dar 60, né? 60% ao mês. Pedro, só isso. Vamos lá. Trimestral. Você quer transformar 2% ao dia em trimestre. Aí, vamos lá. O que é maior? Um dia ou um trimestre? Um trimestre
é maior do que um dia. Aí vamos lá. Você não quer transformar dia para trimestre? Aí eu quero transformar dia para trimestre. Eu vou multiplicar ou vou dividir? Logicamente que eu vou multiplicar, né, Pedro? Se eu quero transformar um prazo menor para um prazo maior, então eu vou multiplicar. Certo? Vai multiplicar por quanto? E aí? Vou multiplicar por quanto? Aí você vai se perguntar: quantos dias tem um trimestre? Hein? Quantos dias tem? 90 dias. Então você vai multiplicar por 90. Tinha gente aí que já pensou 3, né? Mas não é 3. 3 seria meses, né? Se você quisesse transformar mês para trimestre. Aí você multiplicar por 3. Mas nesse caso aí, você quer transformar dias para trimestre. Então é 90. Então 2 vezes 9, né? 2 vezes 90 dá 180. 180 ao T. Está gravando sim. Anual. Vamos lá. Você quer transformar 2% ao dia em ao ano. É o prazo pequeno. Você quer transformar um prazo pequeno para um prazo grande. Você vai fazer o quê? Dividir ou multiplicar? Multiplicar, né? Multiplicar por quanto? Aí você vai. Você vai se perguntar, quantos dias tem no ano? No nosso ano, só tem 360 dias. Então, você vai multiplicar 2 por 360, né? 360. Então, 2 vezes 360 dá 720%, né? Por cento ao ano. Ok, né? Sem traumas e sem sequelas, né? Por enquanto, vocês não têm traumas e nenhuma sequela, né? Aí vamos aqui. Encontrar a taxa simples anual proporcional a 20% ao mês. Então, aqui você quer a taxa anual, né? Você quer a taxa anual. Então, ele deu aqui a taxa mensal e de 0,5% tá ao mês. E você quer transformar isso para ao ano. Faz o quê? Hein? Vê se vocês estão craques. O que é maior, um mês ou um ano? Multiplica por 12. Multiplica por 12, muito bem. Só multiplicar por 12. Então, pega, nesse caso aqui, você vai pegar. Como está a porcentagem, né? Tudo vai ficar em porcentagem. Então, se você multiplicar direto, 20 vezes 0,5 vezes 12, vai dar igual a... vai dar igual a 200 e... Acho que dá... Deixa eu fazer aqui. Acho que dá 240. Deixa eu fazer aqui. É 20,05, né? Vezes 12, dá 240,6, né? 240,6% ao ano, né? Pronto, né? Só isso. Aí vamos lá. Exemplo 6. Encontrar a taxa de juros simples mensal equivalente a 96% ao ano. Ó, aí aqui é o seguinte, você tem a taxa de 96% ao ano e você quer transformar essa taxa para o mês. Faz o quê? Como é que eu transformo essa taxa de ano para o mês? Eu faço o quê? Hein? Divide por 12. Muito bem, Gustavo. Divide por 12. Você vai pegar 96% dividido por 12. Isso daqui dá igual a 8, né? 8% ao mês. Pronto, só isso. Sem traumas e sem sequelas, né? Por enquanto. Aí vamos lá. O exemplo 7 diz o seguinte. Calcular o juro simples. Então, eu quero calcular aqui o juro simples. Então, eu quero o J. Calcular o juro simples. Que é o capital de 15.300. Então, o capital aqui de 15.300 rende aplicado a uma taxa de 84% ao ano num prazo de 3 meses.
tem problema, né? Aí qual o problema? Tem um problema grande nessa questão. Pedro, tá aqui, já vou usar aqui a fórmula, né? CIT. Eu posso pegar aqui o CIT, pegar o J igual a 15.300, né? 15.300 vezes a taxa aí, que é 0,84%, né? Que é 84%, vezes 3. Eu posso pegar isso e multiplicar e achar? Não. Tem que dividir 84 por 12 e depois multiplicar por 3. Exatamente, não posso. Por quê? Porque as taxas aqui, a taxa e o tempo estão em períodos diferentes. Ou seja, a taxa está em ano e o período está em meses. Os dois têm que estar no mesmo período de tempo. Ou você converte o prazo do tempo, os meses, em anos, ou você converte aqui a taxa que está em ano para mês. É mais fácil você converter a taxa de ano para mês. Como é que eu transformo uma taxa que está em ano para mês? Então, como o Miguel disse, se eu quero transformar ano para mês, eu divido, né? Divido ela, ou seja, está em um ano maior, um período de tempo maior por menor, você divide. Divide por quanto? Divide por 12, né? Já que num ano tem 12 meses. Então, 84% dividido por 12 dá quanto? Dá 7, né? Você dividir vai dar igual a 7. Não dá 7% ao mês. Então, aqui você não vai colocar 0,84, não. Você vai colocar 0,07. Cuidado para não colocar 7% lá, viu? Cuidado. Tá certo? Mas você pode dividir o 84 direto pelo 4. Porque, tipo, é como se fosse um trimestre aí. Pode fazer isso? Pode. Dá o mesmo resultado. Pode. Aí, em vez de você colocar, se você quiser converter para trimestre, também dá o mesmo. Deixa eu fazer aqui por mês, aí depois eu transformo para trimestre. Você vai ver que dá a mesma coisa. Então, aqui, ó, interessante sua pergunta. Tem que ser os prazos ser iguais. Eu vou já explicar o que o Gustavo disse, para quem não entendeu o que ele disse. Então, aqui é só multiplicar, né? Cuidado para não colocar lá, gente. Cuidado para não colocar 7% aqui. Você sempre tem que dividir por 100. Cuidado. Por isso que eu pedi lá um exercício para vocês transformarem as taxas em decimal, para vocês não ter perigo de vocês esquecer. Então, aqui, ó, 15.300 vezes 0,07 vezes 3. Dá 3.213. 3.213. Gustavo disse o seguinte: Pedro, eu posso colocar isso aqui para trimestre, já que 3 meses corresponde a um período de um trimestre? Posso. Você pode. Trimestre. Então, em vez de você usar o tempo de mês, você vai usar um tempo de um trimestre. Como é que eu faço, né? Deixa eu só botar aqui em outra cor para não confundir, né? Então, para trimestre, 84% ao ano em trimestre. Aí, como é que eu converto? 84% ao ano em trimestre. Aí você vai se perguntar, você não quer transformar ano para trimestre? Ano para trimestre é o seguinte, como o ano é maior do que o trimestre, você vai dividir, mas você vai dividir por quanto? Aí você vai se perguntar, num ano tem quantos trimestres? Ou seja, no ano tem quantos períodos de 3 meses? Num ano tem 4 trimestres. Então, você divide 84 por 4, já que no ano tem 4 trimestres. 84 dividido por 4 dá 21, né? 21, né? Então, dá 21% ao trimestre, né? Deixa eu só dividir aqui para confirmar, mas que é. 21. Pronto. Então, você vai usar 21%. Então, você vai usar 21%, você vai usar o T igual a 1, já que 3 meses é o período de trimestre. Vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. J igual, vou pegar lá o 15.300 vezes, aí eu vou pegar aqui, ó, 21%. Então, 0,21 vezes 1, né? Já que o período aqui é de um trimestre. Então, J igual, aí eu vou pegar aqui, calculadora, né? 15.300 vezes 0,21. Dá os mesmos 3.213. Então, o importante é que o período de tempo
e a taxa estejam iguais, independente de qual período de tempo seja. Por enquanto, tudo ok, né? Sem traumas e sem sequelas. Aí vamos para o exemplo 8. João tomou emprestado 50 mil reais, comprometendo-se a pagar em 1 mês e 20 dias. 1 mês e 20 dias. Além da quantia emprestada, 12.500 de juro. A que taxa de juros simples deu-se esse empréstimo? Então, vamos lá, né? Vamos lá. Ele quer aqui saber a taxa diária. Então, a gente já sabe que a gente vai ter que converter esse tempo aqui para dias, né? Então, como ele quer aqui a taxa diária, eu vou ter que converter esse tempo para dias, né? Então, aqui ele quer saber a taxa, né? A taxa de juros ao dia. Aí, vamos ler aqui a questão. Diz assim, João tomou emprestado 50 mil. Se ele tomou emprestado, esse dinheiro aqui é o capital, é o dinheiro que ele tomou emprestado. Então, é os 50 mil, que é o dinheiro que ele tomou emprestado. Comprometendo-se a pagar em 1 mês e 20 dias. Então, o tempo aqui é 1 mês e 20 dias. Só que 1 mês e 20 dias, a gente vai transformar em dias, porque esse período de tempo, ele quer a taxa de juros ao dia. Então, eu vou ter que converter esse período de tempo para dias. 1 mês e 20 dias é o mesmo tanto de quantos dias? Aí você vai converter. 1 mês tem quantos dias? Tem 30 dias, né? E 30 dias mais 20 dias dá 50 dias, não é assim? Então, 50 dias. Aí, além da quantia emprestada, 12.500 de juro. Então, o juro aqui é 12.500. Ok? Então, é só aplicar na fórmula. Qual é a fórmula? J igual a CIT. Então, o prazo aqui está em dias, a taxa de juros a gente vai achar em dias. Então, vamos lá. O prazo aqui, eu vou colocar assim, ó, CIT igual a J, tá certo? Porque como ele quer achar a taxa, então eu já vou colocar aqui, tá certo? Então, o capital aqui é 50 mil. A taxa de juros eu não sei, que é o I, então vai ficar. O tempo que é 50 e o J é 12.500. Tudo bem, né? Até aqui. Aí vamos lá, que a gente precisa multiplicar. 5 vezes 5 dá 25, né? Vamos só somar aqui os zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, né? Que dá 2.500.000, né? Igual a I, né? Vezes I, igual a 12.500. Então, aqui eu vou isolar o I, né? I vai ser igual a 12.500 dividido, né, por 2.500.000. Pronto. Aqui é só a gente dividir, né? A gente pode cancelar esses dois zeros com esses dois zeros, né? E dividir. Aí, vamos lá. 125 dividido, né, por 25.000. Vai dar 0,005, né? Então, dá I igual a 0,005. Ou, se eu multiplicar isso aqui por 100, é só deslocar a vírgula duas casas, vai dar 0,5%. Porcento ao quê? Ao dia. Então, a taxa, ou você coloca 0,005 ou 0,5% ao dia. Geralmente, taxa, quando ele tiver a taxa, geralmente você deixa em porcentagem, tá certo? Então, como ele vai dar o valor em decimal, você multiplica por 100 para ficar o período, né, em porcentagem. Gente, deu para entender até aqui? Alguma dúvida? Se vocês não estiverem compreendendo, vocês me dizem. Estão entendendo até aqui? Sim. Tô entendendo, tá de boa, tá entendendo. Pronto. Então, vamos aqui. Seguindo, outro exemplo. Ivo aplicou um capital por 3 meses. Aqui já vai complicar um pouquinho.
Ivo aplicou um capital por 3 meses. Então, vamos lá. A taxa de juros simples de 7 meses. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Ele aplicou um capital, ele não disse qual foi o capital. A uma taxa de juros simples de 7% ao mês durante 3 meses. Né? Ele aplicou um capital por 3 meses. 3 meses. A uma taxa de juros de 7% ao mês. Até aqui tudo bem. Decorridos os 3 meses, o mesmo capital inicial, ou seja, o mesmo capital, ou seja, passou esses 3 meses, o mesmo capital foi aplicado por mais 2 meses, a uma taxa de juros de 48% ao ano. Então, passou esses 3 meses, o mesmo capital que tinha lá foi aplicado novamente em 2 meses a uma taxa de 48% ao ano. Aí diz o seguinte, a soma do juro obtido nas duas transações, ou seja, o J1 aqui, né, que eu vou ter aqui um J1 e um J2, né, quando eu somar aqui J1 mais J2, eu vou ter 36.250. Aí ele pergunta qual foi o capital inicial aplicado, ou seja, qual SC. Pedro, pelo amor de Deus, e agora? O que eu vou fazer? Calma, que vai dar tudo certo. Então, qual é a primeira coisa que você vai fazer aqui? Você vai aplicar na fórmula, né? Se ele só deu esses dados. Sim, aí aqui, a primeira coisa a se fazer é colocar tudo para o mesmo período de tempo. Aqui, ele já está em mês, então ok, né? Essa primeira aplicação daqui estava 7% ao mês, o prazo está em mês, ok. Nessa segunda aplicação, a gente tem um problema. Qual é o problema? A taxa está ao ano e o prazo está em mês. Então, aqui a gente já tem que converter essa taxa que está ao ano para mês. Então, como é que a gente converte uma taxa que está ao ano para mês? A gente vai dividir essa taxa por 12, né? Assim, quanto é que dá 48 por 12? 48 por 12 dá quanto? Hein? Me ajudem. 48 por 12 dá 4, né? Então, aqui dá 4%. 4% ao mês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai aplicar esses dados aqui na fórmula. Então, vamos aplicar aqui na fórmula de juros simples. Qual a fórmula? J igual a CIT, né? CIT. Só que aqui é o J1, né? Então, J1 igual a CIT. Então, J1 vai ser igual. Capital, eu não sei qual é. A taxa, 7%. Então, 0,07 vezes 3, né? Então, J1 é igual. 3 vezes 7, né? Dá 21. Então, aqui vai ser 0,21. C, né? 0,07 vezes 3, né? VC vai dar 0,21C. Aí vamos aqui. Da mesma forma, você vai aplicar a fórmula nesses dados, né? Você vai pegar J2, né? Que é a fórmula. J não é igual a CIT. Então, você vai pegar J2 é igual ao capital, que eu não sei, que eu queria achar. A taxa de juros aqui é 4%, né? Que a gente já converteu. Então, eu vou pegar 0,04 vezes 2, né? Então, J2 é igual. 4 vezes 2 dá 8, né? Então, aqui vai ficar 0,08C, né? Então, pessoal, por enquanto tá ok, né? O que foi que eu fiz? Só apliquei a fórmula. Pronto. Qual foi o pulo do gato, né? Que ele deu aqui? Ele deu J1 e J2. J1, ele disse que a soma do juro 1 com o juro 2 é 36.250. Percebam que eu já achei quem é J1 e quem é J2. Então, eu vou aqui, ó. Vou lá no bizu que ele deu, ó. J1 mais J2 é igual a 36.250. Só que, em vez de eu colocar J1 aqui, eu vou colocar a relação que eu achei. Ou seja, J1 é igual a 0,21C. Mais J2. Quem é J2? J2 é igual a 0,21
0,08C. E isso é igual a 36.250. E aqui eu somo. Quanto é 0,21 mais 0,08, né? Vai dar 0,29, né? 0,29C. E isso é igual a 36.250. Logo, passando esse 0,29 para lá, né? A gente vai achar que o capital que a gente quer achar é de 36.250 dividido por 0,29. Então, é só eu dividir, né? Vamos dividir aqui. 36.250 dividido por 0,29. Isso daqui vai dar igual a 90.000, né? Eu fiz errado. Espera aí, viu? Eu acho que eu fiz errado aqui, espera aí. 36.250 dividido por 0,29. Ah, agora deu certo. Deu 125 mil. Então, dá 125 mil. Então, essa é a resposta. É o capital que ele queria achar. Então, aqui é 0,29. Então, o capital, quero realmente o que ele queria achar, né? Ele não queria achar o capital, né? Qual o capital inicial empregado? Então, veja que pode ser que aconteça situações assim mais complicadas. Mas deu para entender essa questão? Deu sim. Pronto. Ainda bem. Então, perceba que a gente já está caminhando para questões assim, mais ousadas, né? Então, vamos aqui para outra questão, outro exemplo. Diz assim, fiz uma aplicação de 300 mil, né? Que é 300 mil. Fiz uma aplicação de 300 mil. Então, se ele fez uma aplicação, esse 300 mil aqui é o capital. Perceba que vocês vão ter que ter essa sacada, tá certo? Se ele fez uma aplicação, a aplicação é a mesma coisa que investimento, tá certo? Se ele fez uma aplicação, então ele aplicou esse dinheiro. Então, ele investiu esse dinheiro. Então, ele investiu. Se ele investiu, é o capital. Então, o capital de 300 mil, esperando que o dinheiro rendesse a uma taxa de 60% ao ano. Então, aqui a taxa que ele esperou é 60% ao ano. No entanto, após certo período de tempo, que ele não sabe qual foi o período de tempo, a taxa foi reduzida a 4%, ao mês. Então, um certo período de tempo, que eu não sei qual foi, a taxa foi reduzida para 4% ao mês. Qual o prazo que vigorou a segunda taxa, ou seja, qual o prazo da segunda taxa, se após 10 meses o capital rendeu R$141 mil de juros simples. Então, o juro aqui foi R$141 mil de juros simples. Aqui a gente tem que entender o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que entender é que, como ele se trata aqui de mês, a gente tem que converter logo essa taxa de 60% que está ao ano para mês. Primeira coisa que você tem que fazer nessa questão é transformar essa taxa que está de 60% ao ano em mês. Como é que eu faço isso? Como é que eu transformo uma taxa que está ao ano para mês? Eu faço o quê? Para dividir, vamos ver se você já tão fera mesmo. Como é que eu transformo uma taxa que está ao ano para mês? Divido por quanto? Por quanto que eu divido? Em? Gente, vocês estão aí? Estão me ouvindo? Terra para Marte, vocês estão aí? 12, né? Vocês não me abandonam, não. Então, 60 dividido por 12 dá 5, né? Então, veja que essa taxa aqui é de 5% ao mês. Aí, o que aconteceu? Como ele quer saber o prazo da segunda taxa, esse tempo aqui que foi aplicado, que ele não diz qual era, é o quê? É
é 10 menos esse tempo, né? Ou seja, é 10 meses menos o tempo que a gente não sabe, né? Ou seja, como ele diz assim, ó, que qual prazo vigorar a segunda taxa, que é o que realmente qual prazo que ela quer saber, se após 10 meses o capital rendeu. Ou seja, esse tempo aqui era 10 meses passado, né? Menos esse que eu não sei, né? Então, é 10 menos esse tempo, né? De meses. Tá certo? E aí, esse daqui, que também é o mesmo capital, né? De 300 mil, né? Aplicado a essas taxas e o tempo, né? Que eu quero achar. Então, aqui, o que você vai fazer? Você vai aplicar a fórmula, tá certo? Então, se você já entendeu o que a questão quer, a questão ela quer esse segundo prazo, tá certo? Então, você vai pegar o capital de 300 mil, aplicar em 5% nesse tempo, que ele não disse qual era, né? Ele só disse que a segunda taxa ela mudou de 10 meses depois. Então, esse tempo aqui é 10 meses antes do tempo, né? Então, você coloca 10 menos t. A grande questão era essa. Então, aqui, vamos lá. Né? Aqui a gente vai calcular primeiro os juros, né? Que a gente não sabe, o J1, né? Então, o J1 aqui é igual a 300 mil, né? J igual a CIT, né? Vou colocar aqui a fórmula para vocês entenderem. J igual a CIT. Então, capital aqui de 300 mil, a taxa de juros é 5%, então a gente vai colocar 0,05 vezes o T. Quem é o T aqui? É 10 menos T, né? Por que 10 menos T? Né? Vocês podem perguntar. Por que 10 menos T? Porque a segunda taxa, ele não disse que foi 10 meses depois. Então, 10 meses depois, né? 10 meses depois. Só que esse daqui está no presente. Então, a gente tem que voltar no tempo 10 meses. Então, como a gente quer voltar no tempo 10 meses, então eu coloquei 10 menos o tempo que a gente quer voltar. Que é esse tempo exato que a gente não sabe, né? Então, eu coloquei aí 10 menos t, né? Então, vamos lá. J1 igual 300 mil vezes 0,05. Aí, vamos lá. 300 mil vezes 0,05. Dá igual a 15 mil. Então, 15 mil vezes 10 menos n. Aliás, 10 menos t, né? 10 menos t, né? Pronto. Ok, né? A gente vai parar por aqui, né? Aliás, esse 140... Peraí, viu? Esse 141 mil é a soma do J1 com J2, tá certo? Eu coloquei errado. Ele diz assim, ó, no entanto, após certo período de tempo, a taxa foi reduzida a 4% ao mês. Qual o prazo vigorou a segunda taxa, que é o que ele quer saber, se após 10 meses o capital rendeu 141 mil de juros simples. Esse 141 mil, que diz aqui, já é o dinheiro quando ele aplicou, quando você soma os dois juros, tá certo? Porque esse 300 mil ele ficou aplicado a um tanto de mês a 5% ao mês e também a um tanto de mês a 4% ao mês. Então, ele foi rendendo juros a duas taxas de juros diferentes. Então, ele gerou um montante de juros aqui de 141 mil. Então, é a soma de J1 com J2. Então, eu já apliquei a fórmula no J1, aí vou aplicar agora a fórmula no J2. Que é o J2 aqui, vamos lá. J igual a CIT. Então, capital aqui 300 mil, vezes a taxa, que é 0,04, vezes o T, né, que eu quero achar, quem é, que é o tempo. Aí, vamos lá, J2 é igual. Aí, vamos lá, né, multiplicar aqui. 300 mil vezes 0,04. Dá 12 mil, né? 12 mil vezes T, né? 12 mil vezes T. Pronto. Aí, eu vou usar essa relação aqui, ó, que o J1 mais J2 é igual a 141 mil. Então, aqui, você vai utilizar essa notação.
J1, né? Deixa eu pegar aqui outra cor, né? J1 mais J2 é igual a 141 mil. Quem é J1? É 15 mil vezes, né? 10 menos T, mais J2. Quem é J2? 12 mil T, que é igual a 141 mil. Aí vamos lá. Perceba aqui que esse 15 mil está multiplicando tudo que tem no parênteses, né? Então, a gente tem que multiplicar aqui. 15 mil vezes 10 vai dar 150 mil, né? Aumenta um zero. Menos, né? Mais, menos, menos. 15 mil vezes T vai dar 15 mil T. Não é assim? Aí, vamos lá. Mais. Esqueci, mas ficou tão estranho. Mais 12 mil, né? 12 mil T igual a 141 mil. Aí vamos lá, né? Aqui vai ficar o seguinte, esse cento eu vou organizar aqui a casa. Então, esse 150 mil vai para o outro lado. Ele está positivo, ele vai negativo, né? Então, aqui vai ficar menos 15 mil T mais 12 mil T. Aí tá 141 mil. Aí, esse 15 mil que está, esse 150 mil que está positivo, vem para cá negativo. Então, vai ficar menos 150 mil. Aí, vamos lá. 15 mil T menos 12 mil T vai ficar menos 3 mil T, né? Assim? 3 mil T. Porque o 15 mil é maior do que o 12 mil, né? Então, se você deve 15 mil e tem 12 mil, você fica ainda devendo 3 mil T. E aqui, você tem 141 mil reais e deve 150 mil. Você ainda fica devendo 9, né? Menos 9 mil, né? É isso? 9 mil, né? Pronto. Aqui, como os dois lados estão negativos, eu posso multiplicar por menos 1 para ficar 3 mil T igual a 9 mil. Aí aqui ficou fácil, né? O T é igual a 9 mil dividido por 3 mil. Corta os zeros. 9 dividido por 3 dá 3, né? 3 o quê? 3 meses. Então, é o tempo que ele queria achar. Eu sei que essa questão é um pouquinho mais complicada, mas eu acho que deu para compreender, né? O grande sacado aqui é interpretar a questão. Mas vamos lá. Vamos para o exemplo 8. Vamos ver se... Acho que esse exemplo 8 também é do mesmo jeito. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui uma água que eu estou com minha garganta seca. Vamos lá, só faltam 2 exemplos. 2 capitais foram colocados a juros simples à mesma taxa. Então, eram 2 capitais, né? 2 capitais diferentes. Então, você vai ter um capital 1 e um capital 2. E esses capitais foram 2 capitais, né? Então, 2 valores diferentes, capital 1 e capital 2. A juros simples foram aplicados, né, colocados juntos a mesma taxa. Então, você vai ter a mesma taxa aí, que ele não diz qual era. Então, você vai lendo e já vai esboçando os dados. O primeiro gerou de juro. Em um ano, o tempo aqui, 1 ano e 8 meses. A quantia igual a si próprio.
Então, o primeiro, né, o primeiro capital gerou de juro uma quantia igual a si próprio. Então, se o capital era C1, se o capital era C1, ele gerou de juro o mesmo valor de C1, ou seja, ele gerou o mesmo valor, ou seja, ele gerou a mesma quantia igual a ele. Então, se o capital era C1, vamos dizer que o capital seja de R$100. Se o capital for R$100, ele gerou de juros R$100. Ele gerou a mesma quantia. Então, como é a mesma quantia de juros que ele gerou, eu vou colocar aqui a mesma incógnita, que é C1, que ele não disse qual era. Então, por isso que eu estou colocando C1, porque ele gerou o mesmo juro, né? Ele gerou de juro o mesmo capital, então por isso que eu estou colocando C1. E o segundo rendeu de juro, aí o segundo ele já deu valor, né? O J2 rendeu de juro R$52.500 em 15 meses. 15 meses. Aí ele quer que você encontre a taxa de juro, que ele não deu, a taxa de juro, e quer que você encontre também os capitais, C1 e C2, sabendo-se que o segundo capital supera o primeiro em 20 mil. Ou seja, o J2 que ele deu, o J2 é o J1, né? Que J, o capital, né? O capital 2, né? O segundo capital, supera o primeiro em 20 mil. Então, o capital 2 é o capital 1 mais 20 mil. Então, por exemplo, se o capital 1 for 30 mil, o capital 2 é 50 mil. Ok? Ok, por enquanto. Ok, né? Ok. Pronto. Aí aqui é o seguinte. Perceba que o tempo aqui está em meses e esse tempo aqui está composto. Então, a primeira coisa a se fazer é converter esse tempo aqui para mês. Um ano é o período de 12 meses. Então, a gente vai pegar 12 meses mais 8. 12 meses, né, mais 8 vai dar o total aqui de 20 meses. Então, ok. Então, aqui, gente, a gente vai fazer o quê? Só aplicar na fórmula, né? Como não tem espaço aqui para baixo, eu vou colocar assim. Vamos pegar essa primeira situação aqui e aplicar na fórmula. Não tem o que fazer, ó. O J1 é igual a C1 vezes I vezes T. Só que tem um negócio. O J1, ele disse que é C1. Então, aqui, em vez de eu colocar J1, eu vou colocar aqui C1. Aí vai ficar igual a C1 vezes o I que você não sabe, vezes o tempo que você vai colocar igual a 20. Nesse caso aqui, 20. Aí aqui vai ficar o seguinte, né? O seguinte. Aqui, aí eu vou inverter aqui os membros, só para ficar mais simples, né? Vou pegar aqui C1 vezes I vezes 20, igual C1. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar aqui o I. Para eu isolar o I, eu pego o C1 e o 20 e jogo para outro membro. Então, vai ficar I igual ao C1, que está lá, né? Dividido por, eu vou colocar aqui 20C1. O que acontece? Um número dividido por ele mesmo dá 1, né? Então, eu posso cancelar aqui esse C1 com esse C1, né? Posso cancelar esse C1 com esse C1, porque um número dividido por ele mesmo dá 1. Então, posso simplificar esse C1 por ele mesmo. Quando eu simplifico, divido C1 com C1, C1 com C1 dá 1. E quando eu simplifico aqui também C1 com C1, dá 1. E 1 vezes 20 dá 20. Então, o I é igual a 1 sobre 20. E 1 sobre 20, se eu dividir aqui, 1 dividido por 20 é igual a 0,05. Então, eu já achei aqui a taxa de juro, que é 0,5 ou 5%. 5% ao mês. Então, eu já achei a primeira coisa que ele queria saber, que é a taxa de juro. Já achei a taxa de juro aqui. Pronto. Se eu achei a taxa de juro, eu consigo achar as outras coisas. Aí eu já vou aqui, ó, é a mesma taxa de juro, que é aqui, ó, 5% ao mês. Então, eu vou descobrir aqui quem é o capital 2 aplicando na fórmula.
Então, vou aqui, ó, J2, né, é igual a o capital 2, né, vezes I, vezes T. Só que perceba que ele já deu J2. Quem é J2? 52.500. O C2, eu não sei quem é, então vou querer descobrir. A taxa de juro a gente já achou, que é 5%, então 0,05, vezes o 15 meses, né? Vou inverter aqui os membros, né? Vou pegar aqui, ó, C2 vezes 0,05 vezes 15, igual a 52.500. Aí vamos lá. Aqui a gente vai multiplicar, ó. Vamos multiplicar 0,05 vezes 15. Vai dar igual a 0,75, né? Nem precisar ter usado calculadora. 0,75, né? Vezes C2 é igual a 52.500. Logo, passando esse 0,75 para lá dividindo, eu vou ter que C2 é igual a 52.500 dividido por 0,75. C2 é igual a quanto? Aí eu vou pegar aqui, ó. 52.500 dividido por 0,75. Vai dar igual a 70 mil. Pronto, achei C2. Já sei a taxa de juros, que é 5%. Falta achar quem? Falta achar C1, né? Falta achar C1. Aí vamos aqui. Deixa eu baixar essa imagem para baixo, para ver se eu descubro C1. Pronto, para descobrir C1, basta a gente pegar essa relação aqui, ó. A gente sabe a relação que C2 é igual a C1 mais 20 mil. A gente já achou C2. Quem é C2? C2 é 70 mil. Então, 70 mil é igual... Eu vou botar logo assim. Eu vou botar esse primeiro, né? Então, eu vou pegar assim, C1 mais 20 mil é igual a C2. E C2 a gente achou que é 70 mil. Então, C1 vai ser igual. Esse 20 mil eu passo para o outro lado. Aqui está somando, vai para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar 70 mil, né? Tá somando, vai subtraindo. Então, menos 20 mil. 70 mil menos 20 mil dá 50 mil. Então, a gente achou o que ele queria. Achou C1, que é 50 mil. Achou C2, que é 70 mil. E achou a taxa, que é 5%. Gente, deu para entender? Falta só um pouquinho. Falta só... Tá já terminando, Joelias. Falta só um pouquinho. Pronto, só falta essa última... Só falta uma questão. Que é quando o juro é exato. O que acontece? Em algumas operações financeiras, em que o prazo é contado em dias... Então, em algumas operações financeiras... Vixe, ficou coisado aqui. Acho que eu resenho. Tem que estar aqui para baixo. Pronto. Nas operações financeiras, em que o prazo é contado em dias, o juro recebe uma denominação especial, dependendo do prazo em que se considera. Então, quando os juros ele for ser calculado em dias, geralmente a gente usa o prazo exato, ou seja, o prazo contado nos dias um mês, tá certo? Então, o juro comercial é aquele juro que a gente obtém contando-se o número de dias pelo critério do prazo comercial, isto é, considera todos os meses como 30 dias. Já esse juro exato é aquele que se obtém contando-se o número de dias pelo prazo exato, isto é, aquele que considera nos meses, né, os dias de um mês, conforme forem concebidos no calendário. Observação. Nos exercícios desses livros, a não ser nos casos indicados, estaremos sempre se referindo ao prazo comercial de juros simples. Então, nesse livro, em todas as questões de matemática financeira, vocês podem perguntar, Pedro, e como é que eu vou saber? Que eu terei que utilizar o prazo exato ou o prazo comercial? Sempre será o prazo comercial, a não ser que a questão lhe peça para você calcular com o prazo exato. Se a questão quiser
que você calcule com prazo exato, aí você considera o prazo exato. Se a questão não disser isso, você considera o prazo sempre considerando o mês como 30 dias e o ano como 360, ok? Então, você começa um exemplo aqui. Ele vai dizer assim, ó, um banco emprestou a quantia de 70 mil, então emprestou a quantia de 70 mil, isso aqui é o capital, 70 mil, há uma taxa de 91,25% ao ano, então a taxa aqui, 91,25% ao ano, no dia 2 de agosto de 2015, com data de vencimento para 4 de dezembro de 2015. Quanto recebeu de juro simples exato? Aí ele quer saber o juro. Ó, ele vai dizer na questão juro simples exato. Se ele vier, você vai ter que considerar o dia. Pedro, aí o tempo, né? Aí a gente tem que ir lá para a tabela, né? A gente tem que ir lá para a tabela para saber que dia é 2 de agosto de 2015 e que dia é 4 de dezembro. Só preciso saber do dia e do mês. Deixa eu ir aqui, né? Vamos lá. Vamos lá para a tabela. Deixa eu fechar aqui, né? Eles vão precisar dessa tabelinha. Então, vamos lá. Qual era o dia? É dia 2 de agosto, né? Então, 2 de agosto é o dia 204. Então, lembra lá, 204. Que 204? 214. Então, lembra lá, 214. Me lembro o dia, viu? 214. E o outro dia é 4 de dezembro, né? Então, 4 de dezembro. Dezembro é o dia 338. Então, como ele quer saber a diferença, você vai ter que diminuir 338 e 214. Então, vamos lá. Quanto é? Então, vamos lá. Deixa eu ir lá para a questão, né? Então, deixa eu fechar isso aqui. Então, aqui é 2 de agosto, né? O T aqui vai ser 338, né? Menos 214. Quando eu subtrair isso aqui, dá 124 dias. Só que ainda tem um BO, né? Eu preciso transformar essa taxa que está ao ano em dias. Como é que eu transformo essa taxa que está ao ano em dias? Hein? Divida ou multiplica? Hein? Divide, né? Divide por quanto? Gente, vocês estão aí? Pessoal? Oi, Terra para Marte. Vocês estão aí? Divide, multiplica, divide por quanto? Hein? Vai dividir por 30, né? Oi? Divide por 30. Por 30? Por que 30? Você não quer transformar ano para dia? Por 360. Mas por que é 360 se a gente está trabalhando com prazo exato? Então, cuidado com isso. Se é prazo exato, o ano não tem 360 dias. O ano tem quantos dias? 365. Cuidado, viu? Cuidado. Se o prazo for exato, todos os prazos serão exatos. Então, o ano aqui tem 365 dias. Então, cuidado. Se a questão não vier dizendo prazo exato, você considera o ano como 360 e o mês como sendo 30 dias. Mas se o prazo for exato, o ano tem 365. No caso, se o ano não for bissexto, nesse caso aqui, ó, 2015 não era um ano bissexto, então você usa 365. Mas se fosse 2016, já você vai dividir por 366. Mas só nessas questões que consideram prazo exato. Na maioria das outras, não vai ser por 360.
tá certo? Então, na grande maioria, vai ser 360. Só nessas questões que tiver prazo exato, tá certo? Que você vai dividir por 365. Então, cuidado. Então, aqui você vai pegar 925, aliás, 91,25% e dividir por 365. Vamos dividir aqui. Quanto é que dá isso? 91,25 dividido por 365. Então, aqui vai dar 0,25% ao dia. Tá certo? Aqui tá por cento. Cuidado que ainda tem que dividir aqui por cento, tá certo? Então, o juro aqui vai ser 70 mil vezes a taxa. Então, aqui tem que dividir por 100. Então, tem que ver essa taxa aqui, duas casas decimais. Ou seja, vai ser 0,0025. Tá certo? Duas casas decimais. Vezes o total de dias, que é 124. Pronto. Então, o juro aqui é só multiplicar. 70 mil. A gente falta um zero aqui. 70 mil vezes 0,0025 vezes 124. Então, aqui vai dar 21.700. Ok? Gente, é isso, tá certo? A nossa aula de hoje.